Fala galera, que bom estar com você aqui na nossa maratona no Passe na OAB daqui da LFG e eu vou estar trabalhando contigo a partir desse minuto com dicas pontuais, sabe de que disciplina? Direito do consumidor. Segue aí meus contatos para que se você tiver uma dúvida e quiser me encaminhar pelo Instagram, vai ser um prazer estar trabalhando contigo. Renato, me diz uma coisa, o que de dica você tem para dar? Aquela que você foi dormir, parou, pensou e falou assim: vai cair isso aqui na prova. Você sabe que professor, nessa época aqui, começa a ter alguns sonhos. Quem sabe esses sonhos não viram verdade? Bom, eu sonhei com 4 tópicos e os tópicos são os seguintes: superendividamento do consumidor, direito de arrependimento, prescrição e decadência e responsabilidade civil do comerciante. Eu acho que essas são as grandes dicas para esse nosso treinamento e eu vou começar a falar agora para você sobre o consumidor superendividado, sobre a questão do superendividamento. Bom, anote lá, quem é um consumidor que você pode considerar como um consumidor superendividado? É aquela pessoa que não consegue honrar com as suas contas de consumo no final do mês. Renato, quais são as contas de consumo? A sua conta de água, de luz, o cartão de crédito, o cheque especial, você não está conseguindo pagar o teu financiamento e assim vai. Se o consumidor ganha R$ 2.000 e no final do mês ele na verdade está com 3.000 de dívidas, ele está mais endividado do que a capacidade econômica que ele tem para honrar com essas dívidas. Então você pode denominá-lo de superendividado. O que o Código de Defesa do Consumidor fez? Ele trouxe novos artigos, trouxe novos incisos que cuidam especificamente desse consumidor. Nessa hora, você deve pegar a Lei 8.078 de 1990 e fazer a primeira prova. Abra no artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078 de 1990. Quando você abrir o artigo 6º, é muito importante você conferir quantos incisos tem na sua lei. Por quê? Porque até julho de 2021, a lei tinha 10 incisos. De julho de 2021 para cá, a lei tem 13 incisos. Então é muito importante você visualizar o seu código, porque de repente seu código está desatualizado e você não vai estar pronta para poder fazer essa prova tão importante. Então vamos lá, olha o artigo 6º, se ele tiver 13 incisos, pronto, o teu código está atualizado. Aí veja lá o inciso 11, né? Porque se antes tinham 10, agora tem 13. Vamos dar uma olhada no inciso 11. Quando você olhar o inciso 11 do artigo 6º, vai estar lá a questão da prevenção, né, da educação relativa ao superendividamento. Então hoje é um direito básico de todo consumidor essa prevenção do superendividamento. A tua questão de prova, ela vai ser extraída de 2 artigos, provavelmente. Vai lá no artigo 54, que fala de contrato de adesão. Vai lá no artigo 54, contrato de adesão, e você vai observar novas alíneas ao artigo 54. E vai lá no artigo 104, que você vai achar novas alíneas também. Então, o artigo 54 e o artigo 104 é ali que vai estar a tua questão de prova. Eu vou dar um resumo aqui. A partir de hoje, a informação ela é obrigatória, né? A informação ao consumidor ela é obrigatória. Quer dizer, existe uma coisa chamada responsabilidade relativa ao consumo, responsabilidade do crédito. Ah, Renato, então agora o fornecedor tem que ter responsabilidade em relação ao crédito que é ofertado? Sim. Então hoje, por exemplo, não pode ter mais, assim, mesmo sem a consulta ao SPC e ao Serasa. Esse tipo de informação de oferta às vezes ilude o consumidor. Então uma oferta que indica que não vai consultar o SPC, que não vai consultar o Serasa, essa informação leva o consumidor a erro, portanto, essa informação deve ser afastada. Então, qualquer questão de direito do consumidor vai estar aqui no 54 ou no 104. Em resumo, eu também vou te dizer o seguinte: como é que funciona o processo de superendividamento, que vai estar lá no artigo 104? Bom, o consumidor ingressa com uma ação,
contra todos os credores, podendo parcelar essa dívida em até 60 meses, com a primeira para até 180 dias. Renato, quais são as dívidas que não estão abraçadas pela lei? Vamos lá, comércio de luxo, pode ser essa a questão de prova, né? Qual é que foge à regra? Comércio de luxo, crédito imobiliário, financiamento do teu apartamento, crédito bancário com garantia real, quando alguém dá um bem como garantia daquele contrato de crédito, então comércio de luxo, financiamento imobiliário, contrato de crédito com garantia real, crédito rural e contratos dolosamente contraídos. Então, quer dizer, a pessoa fez o contrato justamente para não pagar. Renato, então, quando é que eu aplico a lei do superendividamento? Quando você identifica uma relação de consumo, né? Porque foram novos artigos para dentro do Código de Defesa do Consumidor. Então, por exemplo, nas relações civis, naquela relação que Caio emprestou dinheiro para Tício, nesse caso, você não vai aplicar a lei do superendividamento. Para você aplicar a lei do superendividamento, tem que ter, antes de mais nada, um consumidor ligado a um fornecedor em razão de um produto ou de um serviço. O que é o superendividamento? É o consumidor que não consegue arcar com suas dívidas de consumo. Renato, esse cara tem que ser o quê? Ele tem que ser extremamente informado. Quais são os benefícios que ele consegue? Parcelar a dívida em 60 meses, com a primeira para daqui a 50 dias. Se o fornecedor faltar à audiência de conciliação, o que acontece? Você pode trazer todos eles, né? Se ele faltar à audiência de conciliação, o que vai acontecer? Os outros credores negociando, esse que faltou vai ter que aguardar o pagamento de todas as dívidas para depois voltar a cobrar com as mesmas condições lá de trás. Então ninguém vai querer faltar esse tipo de audiência. E quais são as situações em que você não aplica o Código de Proteção, que você não aplica a lei do superendividamento? Contrato de crédito com garantia real, comércio de luxo, crédito rural, contratos dolosamente contraídos, né, com claro fito de não querer fazer o pagamento, e o crédito imobiliário, tá bom? Dentro de superendividamento, eu pensei aqui os principais tópicos para você, mas como eu prometi e separei ali na nossa matéria, eu ia falar para você de superendividamento, mas também ia falar de direito de arrependimento. Para você aprender esse direito de arrependimento, pegue o artigo 49 do CDC. Trata-se de um período de reflexão para que o consumidor possa pensar melhor por todas as escolhas feitas, não pelas escolhas efetivadas fora do estabelecimento comercial. As compras à distância, pelo telefone, pela internet. Então, o consumidor que compra à distância, ele pode se arrepender num prazo de 7 dias, a contar de quando? A contar do recebimento do produto ou da absorção do serviço. Então, eu comprei um telefone pela internet. Aí o telefone chegou para mim. Quando ele chega, está valendo os 7 dias. E eu posso simplesmente falar: não quero mais esse produto. Mas para qualquer tipo de venda, não. Só para as vendas feitas fora do estabelecimento comercial. Legal? Tá bom. Renato, você falou ali que ia trabalhar também com outro tópico que você acha interessante, que é a prescrição e a decadência, não é? Sim. Porque aí é o prazo para você entrar com um processo. Qual o prazo que você tem para entrar com um processo de direito do consumidor? Vai depender. Duas coisas podem acontecer quando você compra um produto ou um serviço. Ou o produto funciona ou ele não funciona. Se ele não funcionar adequadamente, você tem que saber a diferença de vício do produto para fato do produto. Vício é frustração de expectativa, né? O produto não funcionou direito. Fato é quando o produto causa dano, quando causa prejuízo para o consumidor. Meu telefone não está funcionando direito. Vício. Ele explodiu a bateria e feriu meu tímpano. Fato. O que o legislador fez? Toda vez que for vício, corre a decadência. Toda vez que for fato, corre a prescrição. O prazo para o fato ele é de 5 anos e o prazo para o vício é de 30 ou 90 dias. 30 dias para produtos não duráveis, né, alimentos e tudo mais, e 90 dias para produtos duráveis.
Ah, Renato, e se explodiu e me feriu? Aí não corre a decadência, corre a prescrição e o prazo é de 5 anos. Vamos fazer um teste para ver se você pegou a matéria. Eu comprei o telefone, fui usar e ele não está funcionando direito. Isso é um vício ou é um fato? Aí você fala, vício, Renato? Bom, se é vício, corre a decadência, não corre a prescrição. Ah, uma vez correndo a decadência, qual o prazo? 30 e 90 dias. Renato, o telefone explodiu e me feriu. Aí já é fato. Se é fato, corre a prescrição e o prazo é de 5 anos. Beleza? Não. Antes de eu finalizar esse tópico, eu tenho que perguntar quando é que começa a correr o prazo? Ou seja, qual o início da contagem do prazo decadencial, qual o início da contagem do prazo prescricional. A essa altura você já sabe quando é que corre a prescrição ou a decadência, vício e fato, e também já sabe qual é o prazo, 30 e 90 dias para o vício, para a decadência, e 5 anos para o fato, para a prescrição, ok? Mas qual o início, anote lá, o início da contagem do prazo? Bom, para o fato, é o momento do dano. Se fato é sinônimo de dano, eu estou com o telefone, ele explodiu, os 5 anos começam a correr de quando eu sofri o dano. Já na hipótese de vício, vai depender do vício. Por quê? Porque o vício ele pode ser aparente e o vício pode ser oculto. Qual é o vício aparente? É aquele de fácil identificação. Eu comprei o relógio de ponteiro e ele não tinha o ponteiro. E qual é o vício oculto? Eu comprei um carro e que a lâmpada interna, que era para durar 10 anos, só vai durar 2 anos. Na hora que eu compro, eu não tenho como descobrir aquilo. Então, aquele é um vício oculto. E a gente pode falar de diversos outros vícios de ordem oculta. Imagina que você foi botar combustível no carro. E aí? Botei o combustível no carro e falei, bota 10 litros. A bomba marcou 10 litros, mas só tinham 9 litros. Como é que eu vou saber isso? Como é que dá para você saber? Sabe? É o vício oculto. Você compra o frango congelado, vem aquela bola de boliche de frango ali. Você bota na pia da cozinha, perde água, descongela, e aí você vê que perdeu muito também. É um vício oculto. Por que tem que ter uma divisão? Porque se o vício for aparente, o meu prazo começa a correr da entrega, do recebimento. Agora, se o vício for oculto, o prazo só vai começar a correr no dia que o vício ele se descortinar, no dia que eu descobrir aquele vício. Ah, tá. Então, o início da contagem do prazo para o vício oculto é o momento da descoberta do vício. E para o vício aparente, é a hora que eu recebo o bem. Perfeito. E já se for fato do produto, prescrição e o prazo de 5 anos será o momento do dano, porque fato é sinônimo de dano. Então, prova final, comprei uma televisão, ela não está funcionando direito. Se é um vício ou é um fato? Renato, é vício. Se é vício, corre a decadência ou a prescrição? Decadência. Qual o prazo decadencial da televisão? 30 ou 90 dias? 90 dias. Ah, e quando é que começa a correr esse prazo? Se o vício for aparente da entrega, se o vício for oculto de quando surgiu o vício. Ah, Renato, e se o telefone explodiu, feriu meu tímpano? Aí é fato, corre a prescrição, você tem 5 anos e os 5 anos correm de quando você comprou o telefone ou de quando o telefone explodiu? De quando o telefone explodiu, porque na hipótese de fato do produto, o início da contagem do prazo prescricional, ele será o momento do dano. Legal? Fechou? Que bom! Último tópico, última dica para você. Separei ali, deixa eu mostrar. Responsabilidade civil do comerciante. Renato, primeiro, quem é o comerciante? Quando você compra esse telefone aqui, esse meu telefone, por exemplo, é da Apple, né? A Apple foi lá na China, comprou o produto, repassou para a Apple Mundial repassou para a Apple Brasil, né? Que repassou, de repente, para a loja que me vendeu e que vendeu para mim. Todo mundo ali pertence a uma cadeia de consumo, menos eu que estou ali. Quer dizer, eu pertenço à cadeia de consumo, mas eu não ganho dinheiro com isso. Quer dizer, o chinês, quando vendeu para a Apple, ganhou dinheiro, a Apple, quando vendeu para a Apple Brasil, ganhou dinheiro, a Apple Brasil, quando vendeu para o comerciante, ganhou dinheiro, e o comerciante, quando vendeu para mim, ganhou dinheiro também. O único que está pagando até hoje o telefone sou eu. Ah, Renato, e aí, hein, cara? Quando isso acontece? Bom, todo mundo responde solidariamente. Você aprendeu que quando um produto apresenta vício,
os fornecedores, esses integrantes da cadeia de consumo, eles respondem solidariamente. Só que, na hipótese do vício, a responsabilidade realmente é solidária. Mas eu queria que você abrisse o artigo 13 agora, para você entender a responsabilidade civil do comerciante e acertar a tua questão de prova. O artigo 13, ele vai dizer assim: o comerciante, ele é igualmente responsável nos termos do artigo anterior, quando... Aí eu preciso dar uma olhada no artigo anterior. O artigo anterior fala sobre fato do produto. Então, se o artigo 13 diz que o comerciante só responde pelo fato do produto em algumas hipóteses, o que eu vou escrever na minha matéria agora? O comerciante responde solidariamente pelo vício do produto. Artigo 18 do CDC. No entanto, quando estivermos diante de fato do produto, ou seja, um acidente de consumo, ou um bem de consumo que causa dano, que causa prejuízo ao consumidor, o comerciante, por força do artigo 13, não será responsabilizado. Porque o artigo 13 diz que ele só responde pelo fato do produto em algumas hipóteses. Então a regra é que ele não responde pelo fato do produto. Eu boto bem grande: o comerciante não responde pelo fato do produto. E coloco na minha cabeça: ele só responde pelo vício. Ah, tá bom. Só que o Renato falou para mim quando, responderá quando, quais são as exceções à regra. O comerciante, ele só responderá quando o fabricante não puder ser identificado. Ué, se eu não sei quem fez, aí vai sobrar para o comerciante. Ou então, quando o reparo, quando o conserto importarem uma forte desvalorização, em uma perda econômica para o consumidor, uma desvalorização do bem ou até mesmo uma perda econômica para o consumidor. Essas são as hipóteses em que você efetivamente vai poder responsabilizar o comerciante. Então, muito cuidado, se cair na questão de prova um produto que quebrou, você fala: porra, isso é vício. Se é vício, responde solidariamente. Agora, explodiu e feriu, aí não é vício, é fato. Aí, se é fato, o comerciante não responde pelo fato do produto. Aí você pergunta: mas dá para saber quem é o fabricante? Dá. Então, beleza, ele não responde. Ah, não dá para saber. Aí, excepcionalmente, ele responde. Ah, tá bom. Renato, a OAB já cobrou sobre isso? Já. Ela falou assim: um consumidor, ele comprou uma máquina que mantinha o filho do cara vivo, né? Tipo um respirador. E aí, porque isso é uma outra coisa, quando o produto apresenta vício, o fornecedor tem 30 dias para consertar. Não consertando, aí que ele pode pedir trocar, a não ser que você esteja diante de um produto essencial. Aí a OAB falou: pô, o respirador é essencial? Então não precisa esperar esses 30 dias. E nesse caso aqui, seria um forte perigo, né? Para a pessoa do consumidor. Então veja, o comerciante, a loja, não responde pelo fato do produto. Não responde pelo fato do produto. Ele só responderá quando você não identificar o fabricante, quem foi que fez, ou quando isso representar uma forte desvalorização desse bem de consumo. Beleza? Bom, eu espero ter dado algumas dicas, seja de superendividamento, direito de arrependimento, prescrição e decadência, ou até mesmo responsabilidade civil do comerciante, e dicas essas que possam aproveitar para o teu cotidiano, que você consiga passar nessa tão sonhada prova. Um grande abraço e até a próxima.